Havia uma dúvida, certa vez, entre os discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus. E o Senhor Jesus chamou um menino e pôs no meio deles e deu a aqueles discípulos algumas lições muito importantes que eu quero compartilhar aqui com vocês no dia de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1, diz: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Olha só, que coisa mais linda. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração agora à noite. Eu estava na igreja onde eu congrego, no culto, o pastor estava pregando a palavra e tinha uma criança que estava com um copo de água, ele já tinha tomado copo, e ele estava com um copo na mão balançando. E aquilo estava atrapalhando o culto. E aquele copo d'água ele começou a... aquele barulho, fazer barulho com aquele copo de plástico, um copo plástico de água, e começou a atrapalhar um pouco o culto. E eu ouvindo, então, o pastor pregando no altar, e eu ali por perto, na porta, ali cuidando da porta, ali, e eu olhei assim, aquele menino chacoalhando, mexendo naquele copo de água, então eu fui até ele e disse para ele: me dá aqui esse copo de água, esse copo, me dá aqui esse copo. Aí eu peguei na mão dele, peguei aquele copo e coloquei então na lata de lixo. Passou um tempo, então, ao decorrer do culto, aí ele foi em um determinado momento até o banheiro, ele estava com a sua avó, na reunião, e passado um momento, então, eu vi que ele tinha ido no banheiro, e eu estava indo pelo corredor da igreja, então, me dirigindo ao lado do altar ali para ficar auxiliando o pastor naquilo que ele precisasse, e eu vi que aquele menino vinha ao meu encontro, ele vinha de direção do banheiro para o salão da igreja para sentar-se no seu banco, e eu estava indo. E quando eu passei por ele, foi aí que Deus me deu essa palavra aqui que eu estou trazendo para você. Eu olhei nos olhos daquele menino, nos olhos daquela criança, e ele olhou nos meus olhos. E ele não desviou o olhar dos meus olhos. Preste atenção. Ele continuou olhando nos meus olhos. Assim como eu estou olhando para você agora. Ele continuou olhando nos meus olhos. Sabe? E depois, claro, de alguns segundos assim, olhando nos meus olhos, ele então olhou para frente para cuidar do caminho e dirigir-se ao seu lugar. E eu fiquei prestando atenção naquilo. Sabe que muitas vezes eu e você, quando alguém nos chateia, alguém tira o copo de água da nossa mão, alguém vem e faz aquilo que a gente não gosta, ou fala, diz aquilo que nós não gostamos, nós nos chateamos, nós nos emburramos, ficamos birrentos, nós não conseguimos nem olhar nos olhos daquela pessoa direito. Agora uma criança não. Uma criança, ela briga com a outra, daqui a um pouco já está brincando de volta, sabe? Uma criança, você talvez para instruir ela, você muitas vezes, não que seja o certo, mas vai lá e dá um tapa no bumbum, você vai lá e põe de castigo, logo esquece e já está na sua volta novamente. Já está brincando, já está alegre, depois do choro, depois do castigo, sabe? E isso é muito importante. Não guarda mágoa dentro de si. Não guarda ressentimentos dentro de si. E certa vez, os discípulos com esta dúvida perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, um menino, colocou no meio deles e disse: olha, se vocês não se converterem de uma maneira tal a serem como esta criança, vocês nunca poderão entrar no reino de Deus. Porque criança, ela nunca perde a inocência. Criança, ela não perde a pureza. Você diz para uma criança, que ela não pode mexer naquilo porque é cacaca, ela não vai mexer, ela vai dizer tá bom, ela vai dizer sim, ela vai fazer aquilo que você orienta, por conta da inocência, ela faz aquilo que você manda. E nós precisamos nos converter de tal maneira a nos tornar como criança, a não perder a pureza, a inocência, a simplicidade da vida, sabe? Quando nós fazíamos daquele
papel o nosso barquinho, quando nós fazíamos de uma caixinha de papelão o nosso carrinho, sabe, quando nós éramos criança e a vida era tão bela para nós, tinha tantas cores como o arco-íris, e nós ficávamos admirando, sempre acreditando que no final do arco-íris tinha aquele tesouro maravilhoso, onde nós tínhamos fé, nós tínhamos esperança em dias melhores, que o amanhã seria melhor que o hoje, e isso com o tempo vai se perdendo muitas vezes dentro de nós. E eu fiquei olhando para aquele menino, aquela criança, eu olhei para o olhar dele, eu disse, se fosse um homem, se fosse uma mulher, um adulto, um senhor, uma senhora, que eu tivesse feito aquilo e ido até aquela pessoa tirando o copo da mão, ela não teria olhado nos meus olhos. Talvez ela teria passado por mim, virado o rosto, sabe, e continuado seu caminho. E às vezes é assim que nós fazemos. E nós temos que mudar algumas atitudes. Porque qualquer que porquanto aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E nós, para crescer, precisamos diminuir. Sabe, para nós nos tornarmos maiores, nós precisamos ser humildes como uma criança, sempre reconhecer nosso erro, nossa falha, sempre reconhecer que precisamos de Deus, que precisamos das pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes alguém vai nos dar um conselho, vai fazer ou falar algo e é para o nosso bem, sabe? Nós precisamos disso. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, né? Eu vou comprar uma propriedade, uma terrinha nos céus, eu vou fazer algo. Meu querido, minha querida, não adianta. O dinheiro não adianta. O carro, a casa, pode ser o melhor, pode ser a mais cara, o mais caro. Nada disso vai adiantar. Precisamos nos tornar como meninos, como crianças, sabe? Como pessoas que estão recém-iniciando, como aquele bebê que está engatinhando na vida. Nós precisamos sempre estarmos engatinhando na fé, como aquele que sempre reconhece que necessita mais de Deus e menos de si. Que esse recado, esse conselho possa de alguma maneira ter lhe ajudado e que Deus te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Um abraço.